empresário fica em choque ao descobrir que a empregada negra é a verdadeira xerife. No coração do bairro, onde o asfalto cruza com sonhos meio apagados, Daniele Costa parecia ter tudo sob controle, até o momento em que sua própria vizinha virou para ela com um olhar cortante, carregado de suspeita e veneno. Depois de um dia inteiro na ronda, enfrentando o crime, Daniele só queria abrir a porta do seu pequeno apartamento. Sentiu o cheiro familiar do café que Ana deixava na cozinha e desligar o mundo lá fora. Mas o que encontrou foi um silêncio pesado, um silêncio que parecia grudar na pele, um olhar atravessado vindo de todos os lados. Quando Marta, a vizinha mais influente, a abordou, a tensão explodiu. Sumiu alguma coisa da minha casa. Você sabe muito bem, não é, Daniele? O tom insinuante fez o peito dela apertar, o ar ficar denso, como se a acusação fosse uma faca apontada diretamente contra seu coração. Sem entender direito, Daniele sentiu um tremor nas mãos. Seus olhos. Eu vi, ela pensou. Os olhos daquelas pessoas pesando em cima dela, carregados de segredo e julgamento. O burburinho espalhou-se pela rua. Murmúrios baixos, nas cortantes. Nunca vi uma policial assim. Será que a gente realmente a conhece? Bambas sussurravam entre as portas entreabertas, divididos entre o choque e o preconceito aberto. Ninguém sabia direito o que acreditar, o que sentir, nem como agir diante da mulher negra que, protegendo a lei, se tornava o alvo preferido de um jogo sujo, um jogo que ia muito além do simples roubo que Marta insinua. No quarto, Ana, filha de Daniele, lia distraída, sem imaginar os ventos pesados que sopravam lá fora. A escola dela, um reflexo daquela comunidade dividida, já era palco de pequenas batalhas veladas, de olhares que doem, de palavras que cortam sem barulho. Daniele sabia que precisava lutar, não só por ela, mas por Ana. Não permitir que a sombra do racismo fosse o teto daquela menina nos dias que viriam. Ao procurar seus colegas, Daniele descobriu que aquela acusação era a ponta apenas do iceberg. Descobriu segredos enterrados, conversas abafadas, olhares que evitavam encontros diretos, um sistema invisível de discriminação que corria pelas veias do bairro, amigos que se afastavam e inimigos que ganhavam coragem a cada ataque. A cada nova conversa, a certeza crescente de que o que estava em jogo não era só a honra dela, era sua identidade, sua força, seu direito de existir e guardar Ana da crueldade disfarçada em normalidade. Sentada na cozinha, a caneca quente presa nas mãos, Daniele se pergunta quantas batalhas ainda virão. Até onde vai seu limite? Quanto do seu passado escondido pode vir à tona e virar tudo de cabeça para baixo? E quem, enfim, está do seu lado nesse tabuleiro de poder em que nada é o que parece? No meio desse fogo cruzado, quando a noite se fecha lá fora e o silêncio ameaça engolir sua própria voz, Daniele sente que está só, mas também sabe que não pode fugir. A guerra começou, e sua filha conta com ela para vencer essa luta invisível, onde a verdade talvez ainda não tenha coragem de aparecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No meio da escuridão, daquela noite sufocante, um tremor invadiu o chão enquanto Daniele segurava a caneca com as mãos trêmulas. O silêncio da cozinha parecia gritar mais alto do que qualquer outra coisa, e o ar estava pesado de dúvidas e tensões. Mas como um estalo inesperado, o barulho de uma porta se abrindo ecoou pela casa, fazendo seu coração disparar. Era Ana, a filha curiosa, ainda sem saber da tempestade que se formava ao redor. Oi, mãe. O que está acontecendo? A voz da menina era doce, mas o olhar preocupante de Daniele a fez hesitar. Um instinto maternal despertou a necessidade de proteger Ana. Mas antes que pudesse articular uma resposta, a porta de entrada se abriu novamente com um rangido, dessa vez mais sombrio. Uma figura se destacou na penumbra. Era Pedro, o marido de Marta, com o rosto fechado e uma expressão que Daniele jamais vira antes. Precisamos conversar, Daniele. É urgente. A urgência na voz dele a deixou em estado de alerta. Ela conhecia bem Pedro. Sempre fora um bom vizinho, um homem firme que frequentemente apoiava a comunidade. Mas agora, ele parecia um porta-voz do caos. Sobre o quê? Perguntou, mantendo um tom controlado, mesmo enquanto um calafrio dançava pela sua espinha. Sobre a Marta e sobre você. Ele hesitou, tragando a saliva nervosamente. A cada segundo, a tensão na sala crescia e ela percebeu que um pedaço do fardo que carregava estava prestes a ser revelado. Ela não deveria ter te acusado. Ele começou, e aquelas palavras prenderam Daniele em um nó de expectativa. Mas tem algo mais grave acontecendo. Marta, ela não está dizendo toda a verdade. O coração de Daniele disparou. Uma nova camada de aperto se instalou em seu peito. O que você quer dizer com isso? Pedro respirou fundo. E então o mundo pareceu parar. Ela está envolvida com coisas muito perigosas, com uma gangue, e mais, eles a pressionaram a fazer essas acusações contra você. E você não é a única que eles estão atacando. Ele se inclinou mais perto, os olhos refletindo uma profundidade de medo que Daniele não havia reconhecido antes. Ana também está em perigo. Os olhos de Daniele se arregalaram. Do que você está falando? A mesma palavrinha que a mantivera alerta agora parecia se transformar em um pesadelo. Ela se lembrou das conversas sussurradas, dos olhares furtivos. O que mais ela não sabia? Pedro a puxou levemente, olhando para a porta, como se a qualquer momento alguém pudesse entrar e interromper a frágil revelação. A gangue está por trás de uma série de assaltos na região. A Marta, ela está no meio disso tudo. E você está sendo usada como um alvo. Nesse momento, o chão pareceu se abrir sob os pés de Daniele. A acusação que recebia, o silêncio da vizinhança, tudo agora fazia sentido. Uma teia de mentiras, intrigas e discriminação, forjadas para desviar a atenção de algo muito mais sinistro. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um barulho estrondoso fez a casa inteira tremer. A porta da frente foi arrombada e figuras encapuzadas invadiram o espaço, gritando ordens. O grito ecoou como um tiro. A adrenalina disparou. Daniele, com a mente turbilhonando, sabia que a vida que conhecia estava mudando em segundos.
Em um instinto de proteção, ela empurrou Ana para trás de si. Corra, Ana! Vá para o quarto! As figuras avançaram. Um deles apontou para Daniele. Você é xerife, não é? A pergunta estava carregada de desprezo. E nesse momento, a revelação mais chocante de todas explodiu. O endereço anotado na palma da mão do agressor, o mesmo que aparecia nas ocorrências de Marta. Os laços que uniam todos na vizinhança, a rivalidade, o medo, as traições. Agora, a linha entre protetor e perseguido se tornava cada vez mais tênue. Tudo aquilo que ela pensou que era certo, tudo que acreditou ser sua vida, parou em um instante. O que mais estava à espreita nas sombras daquela cabeça de rua? E como ela poderia proteger sua filha quando o próprio chão sob seus pés se movia? A batalha que antes parecia ser apenas dela, agora envolvia tudo e todos ao seu redor. E com a última palavra do agressor ainda reverberando em sua cabeça, a única coisa que restava era a pergunta que o futuro reservado trazia. Até onde ela iria para desvendar a verdade e proteger quem amava? No momento em que a voz do agressor ecoou na sala, a adrenalina de Daniele se transformou em um turbilhão de emoções, medo, raiva e uma determinação crescente. O tempo parecia desacelerar, enquanto a figura encapuzada avançava, o olhar cheio de desprezo. Você é a xerife, não é? A pergunta atravessou o ar pesado. Antes que pudesse responder, um estrondo reverberou pela casa, como se o próprio chão tivesse gritando. Os capuzes se aproximaram, mascarando rostos que poderiam ter sido vizinhos. Desça da sua posição privilegiada, xerife. A agressividade na voz do homem fez o sangue de Daniele ferver. Sentia sua mão suar na caneca, mas sem hesitar, ela empurrou Ana mais para trás. Fique aqui, ela ordenou, percebendo que o destino daquela noite era mais sombrio do que qualquer pesadelo. Então, tudo mudou. Uma chamada aguda soou. O telefone fixo na parede, esquecido por anos, tocou insistentemente, quebrando a tensão dominadora e pegando a todos de surpresa. Tudo parou, por um segundo. A atenção dos invasores se desviou, permitindo a Daniele um momento para pensar, um pequeno respiro no caos. "Desligue isso!" gritou um dos encapuzados, mas o toque insistente parecia ter uma energia própria. Era então que Pedro, ainda em pé na sala, olhou para o telefone como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos mudaram. Uma sombra atravessou seu rosto. Algo na voz do homem que o encapuzado não sabia o que deveria fazer com o telefone parecia ter chamado sua atenção. Por um instante, Daniele percebeu o câmbio nos olhos de Pedro. "O que está acontecendo?" ela perguntou, a voz presa entre a urgência e o terror. "É a Marta. Ela não está apenas te acusando", Pedro disse, antes de um novo estrondo ressoar. "Ela é a verdadeira mente por trás disso tudo." "Como assim? O que você está dizendo?" A confusão de Daniele crescia, enquanto a tensão se acumulava como nuvens pesadas no horizonte. Ela fez um pacto. Está envolvida em um esquema de tráfico de influência que afeta toda a comunidade. As palavras de Pedro caíam como pedras, uma a uma, atingindo a verdade oculta que ele guardava. Ela te acusou para desviar a atenção. O que você está enfrentando é apenas o começo. Antes que pudesse processar o que estava ouvindo, um dos encapuzados,
incapacitado de suportar a situação, decidiu agir. Ele puxou um revólver. A cena congelou, o coração de Daniele pulando nas ondas de pânico. Você é uma xerife, então faça seu trabalho e se entregue, ele rosnou. Mas foi então que algo surpreendente aconteceu. Era um movimento rápido, mas revelador. Ana, atrás de sua mãe, avançou com um grito forte. Não, mãe, não se entregue a eles. A força da menina brotou como um sol contra a escuridão. A falha de sua mãe estava lá, no momento preciso que ela precisou saber que podia confiar em sua filha. E então, um sense de proteção iluminou a sala. Daniele sentiu a força dela, o calor da coragem que suas palavras traziam. Naquele instante, os olhos do encapuzado se deslocaram entre o X e a menina. Um segundo de dúvida. E isto foi tudo o que Daniele precisava. Com um movimento rápido, ela se atirou na direção do agressor, empurrando Ana para o lado, enquanto um segundo ataque de adrenalina tomou conta de seu corpo. Você não compreende. Ela usou todos nós. Com isso, Daniele sentiu que o peso da revelação estava mudando tudo ao seu redor. Ela não estava apenas lutando contra os intrusos, mas como uma realidade dolorosa e complexa começou a se desenrolar. Em meio ao caos, a porta da frente se abriu novamente, desta vez com um estalo e um brilho de luz ofuscante da rua. A luz revelou uma segunda figura. Era Marta, seu sorriso largo e ameaçador. E a verdade finalmente surgiu. Essa luta era muito maior do que um simples caso de roubo. As alegações, os segredos, todo o tecido da comunidade estava prestes a ser desfiado. Você se esqueceu de quem sou, não é, Daniele? A voz de Marta cortou o ar denso como uma lâmina, revelando a verdadeira gravidade da situação. E naquele momento, todos souberam que o pesadelo apenas começava. O que mais estava escondido sob a superfície daquela cidade? O que Marta realmente faria para proteger seus segredos? A resposta se afastava como um espectro ameaçador, e Daniele percebeu que sua luta estava apenas no começo. A tensão na sala era quase palpável, como um violino prestes a quebrar. Marta se destacava na luz ofuscante da entrada, seu sorriso largo se desvanecendo ao perceber a atmosfera carregada de medo e traição. Daniele sentiu o coração acelerar, as palavras da vizinha reverberando em sua mente. Você se esqueceu de quem sou, não é, Daniele? A ironia da frase pesava no ar como uma ameaça não pronunciada. Ana, atrás de sua mãe, olhava em choque para as figuras encapuzadas, enquanto Pedro subitamente se movia em direção a Marta, como se uma centelha de compreensão tivesse acendido em sua mente. Marta, não! O que você está fazendo? O desespero se misturava à incredulidade. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som contido de respirações apressadas. Eu tô fazendo o que você e essa xerife não conseguiram. Todos vocês são tão patéticos, pensando que isso acabaria assim, Marta declarou, suas palavras lançadas como veneno, cortando o ar pesadamente carregado. Daniele sentia necessidade de agir, mas suas pernas pareciam presas ao chão, o peso da verdade se tornando insuportável. A sala tremeu quando um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão repentina, como se o próprio mundo estivesse desabando. A parede atrás deles estalou, e parte da estrutura desabou, revelando um túnel sombrio oculto. O cheiro de fumaça e queimado invadiu a sala, e as figuras encapuzadas imediatamente se voltaram,
confusas. "Isso é uma armadilha!" gritou um dos assaltantes, a voz empoleirada de pânico. Mas antes que pudesse se mover, uma mão rápida agarrou o braço de Marta, puxando-a para mais perto do túnel. Daniele, mesmo sob pressão, não pôde deixar de notar a maneira como Marta lutou para se desvencilhar. Seu rosto agora pálido. "Por favor, não. Eu prometi." As palavras saíram em um sussurro desesperado, e pela primeira vez a verdadeira Marta se revelava, não como a figura ameaçadora, mas como uma mulher apavorada. "Prometeu o quê?" o encapuzado chicoteou. A vida de todos ali dependia do que está prestes a ser revelado. Era um momento de fragilidade, tudo pendendo na balança. E como um estalo em meio ao caos, um segundo grupo de homens apareceu na abertura do túnel, armados e determinados. Os invasores de antes tornaram-se os menos ameaçadores da situação. "Pegue-a! Não podemos deixar que ela escape!" gritavam, enquanto as figuras com máscaras se preparavam para a batalha. Daniele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. "Ana!" ela gritou, chamando sua filha ao seu lado. O olhar de terror da menina refletia a confusão da situação. A lealdade de uma mãe superava o medo. Daniele sabia que precisava proteger Ana, não apenas de Marta, mas de tudo o que estava prestes a ser revelado. Nesse instante, um corpo foi arremessado contra a parede, e o cheiro de pólvora pairou no ar. A mente de Daniele, antes focada em proteger sua filha, agora estava completamente envolvida na cena que desenrolava diante dela. O caos se instaurava, mas seu foco nunca se afastou do túnel. "Ela é a chave para tudo", um dos homens gritou, sua voz alta o suficiente para ecoar na sala. Foi um momento de nível total de perplexidade. A identidade de Marta foi questionada sob luz intensa. Ela se uniu aos traficantes. Tudo começou por causa de um roubo que nunca aconteceu. As peças quebradas do quebra-cabeça agora exalavam uma nova realidade. A verdadeira Marta não era a vizinha confiável que todos pensavam. O que mais ela escondia? Aqueles aliados e o que significava a sua busca pelo poder. Enquanto as batidas e vozes se confundiam, a verdade vinha à tona, e Daniele, em um momento de visão ampliada, percebeu que estava no olho do furacão de uma conspiração muito maior do que um simples roubo ou discriminação. A vida de Ana, seus laços com a comunidade, tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. "Você não pode me deixar para trás, Daniele!" Marta gritou, e naquele instante um confronto interno surgiu. A mulher que sempre foi vista como uma ameaça estava se oferecendo. Mas por quê? O que havia acontecido entre elas que tornou Marta um peão numa história muito maior? O desespero invadiu o coração de Daniele. O caos assumiu vida própria enquanto os homens encapuzados se preparavam para um combate que mudaria tudo. E naquele momento crucial de revelação, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, Daniele sabia que, não importava a escolha que fizesse, nada jamais seria como antes. Qual seria o preço que ela estaria disposta a pagar? E acima de tudo, como ela protegeria Ana em meio a todas aquelas mentiras? As perguntas ficaram no ar, pesadas como a fumaça, deixando um vácuo enervante que parecia ameaçar consumir tudo no caminho. O ar estava denso, quase irrespirável.
A tensão preenchia cada canto da sala, coroando a iminente batalha entre a sobrevivência e o desespero. Marta, agora menos ameaçadora e mais vulnerável, olhava para Daniele com uma mistura de medo e súplica. Enquanto o caos ao redor prometia um desfecho explosivo, os encapuzados avançaram, a violência pulsando em seus músculos tensos. Pedro parecia à beira de um colapso, o olhar perdido entre sua lealdade e os riscos que agora envolviam sua família. Daniele sentiu uma onda de adrenalina subir. As vozes dos invasores ecoavam, cada grito uma facada na realidade que ela conhecia. Mas a confusão, uma névoa espessa, tornava-se opressiva ao ouvir Marta, uma mulher que personificava tanto o apoio quanto a traição, falar de pactos escusos e segredo. Com um movimento brusco, um dos encapuzados, claramente frustrado, ergueu a arma, e o clangor do metal contra o chão ecoou como um trovão. Acabem com ela, a xerife não será mais um problema. E a tensão no ar aumentou como uma corda prestes a arrebentar. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, um grito agudo cortou a cena. Diana. Mãe, não! Era sua voz, pequena, mas forte. E naquele momento crucial, a sala congelou. O olhar de Daniele se encontrou com o de sua filha, e uma ideia impensável atravessou sua mente. Do nada, um intenso clarão iluminou o ambiente. Um novo grupo de pessoas, em trajes civis e com distintivos à mostra, irrompeu pela entrada. Policiais. Mas não qualquer um. Eram os colegas de Daniele, os que sempre olharam para ela com respeito. Porém, a verdadeira traição estava prestes a ser revelada. Com um direcionamento brusco, o líder do grupo, um oficial conhecido por sua severidade, apontou a arma na direção de Daniele. Lamento, xerife, mas seu tempo acabou. É hora de pagar por suas traições. A verdade pesada desabou na sala. Você nunca deveria ter cruzado a linha. Levar a história adiante foi seu erro. As palavras dele pareciam ancestrais, uma condenação. O grupo de policiais estava com um comportamento de perseguição, e a luz da verdade escureceu o coração de Daniele. Pedro, em choque, olhou de volta para Marta, apenas para ver um sorriso satisfeito se expandir em seu rosto pálido. A mulher não estava apenas envolvida. Ela era a mestra por trás de um plano corrupto que fissurava a comunidade. Você se esqueceu de quem sou? Marta repetiu, mas agora com uma nova camada de ironia. E da verdadeira lealdade, Daniele. Daniele sentiu seu mundo desabar, a traição do colega revelando um perigo muito mais real. Ele não estava apenas subserviente. Ele era cúmplice. Num movimento rápido, a tensão se transformou em um turbilhão. A sala se tornou um campo de batalha. A adrenalina de todos atingiu o pico. Os terroristas olhavam para o policial traidor, confusos e preocupados. Marta, ao perceber a confusão, gritou: "Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele também está em perigo." Daniele, no centro do furacão, enfrentou a verdade devastadora. Não era apenas uma questão de honra pessoal, mas sua vida e a Diana estavam ameaçadas por um ciclo de corrupção e traição, cujas raízes iam muito além de suas suposições. E, enquanto a situação se desdobrava, uma última e chocante revelação estourou como um balão já insuflado demais. Daniele, a voz de Marta,
ecoou com um apelo súbito, desviando a atenção do caos. A verdade que você não sabe é que Ana é parte disso tudo. O chão sob os pés de Daniele desapareceu, o medo transformando-se em choque. Os rostos de todos congelaram. A traição, agora, mudava o significado de tudo. E enquanto a perplexidade deixava todos sem palavras, a pergunta dançava no ar. Até onde cada um deles iria para proteger o que acreditavam serem seus interesses? A novela acabara de se intensificar, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. O ar na sala parecia vibrar com a tensão insuportável, como se todos os presentes contivessem a respiração em uníssono. Ana é parte disso tudo. As palavras de Marta cortaram como um raio, clareando a escuridão da sala e revelando a confusão que se formava no olhar de Daniele. Suspiros pesados e expressões de incredulidade dominavam os rostos que a cercavam. Um mar de incertezas e culpa que borbulhava em cada canto. Ana, o que você está dizendo? A voz de Daniele tremia, misturando incredulidade com o medo visceral que a paralisava. Não havia clima de festa, muito menos de compreensão. O que por um momento parecera uma simples disputa de vizinhança, agora revelava uma teia profunda de traições. Era um misto de luz e obscuridade, na qual Daniele se perdeu, tentando decifrar a enigmática revelação. Pedro vacilava, seu olhar deslocando-se entre Marta e Ana em um frenesi de confusão e desespero. A luz fracassada da cozinha refletia a fragilidade da situação. Os encapuzados, antes ameaçadores, agora paralisavam em expectativa. Até mesmo eles pareciam desconcertados com a nova onda de desinformação. Eu sou parte do que está acontecendo. Ana finalmente falou, a voz firme e decidida. A pequena figura atrás da mãe se movia, desafiando o terror que agora pegava conta de todos. Era um momento de pura intensidade emocional. Cada batida do coração de Daniele pulsava junto ao desespero e à urgência de impedir qualquer catástrofe. Eu não sabia que vocês estavam todos por dentro. Eu juro, só queria me proteger. O ar estava tingido com temor e uma intensidade autêntica, como se a própria casa tremesse com a revelação. Dani sentiu um nó se formar em sua garganta. Era como se o chão abaixo dela ameaçasse desmoronar. Que proteção? Do que você está falando? Mas antes que Ana pudesse responder, um novo som cortou a tensão como uma lâmina afiada. Uma sirene, distante, mas crescendo em volume, ecoando pela rua. A consciência suprema que algo maior se aproximava tomou conta. Os sinais de alerta pulsavam na mente de Daniele, e o terror a engoliu ao perceber que tempo era um luxo que não tinham. Vamos. Preciso fazer isso agora, ordenou um dos encapuzados. A voz impregnada de uma gravidade profunda, enquanto olhava furtivamente para a porta. Se eles chegarem, não teremos como escapar. Com um leve movimento, Marta, a mulher abalada e manipuladora, se ergueu e, em um impulso impensado, se lançou na direção da porta. Não! Volte aqui! O grito de Pedro se ergueu, mas já era tarde demais. O impulso de sobrevivência superou todas as palavras não ditas. Sua corrida não era apenas por escapar, mas por uma verdade oculta ainda não revelada. Num instante, um estrondo ensurdecedor atravessou a sala, e a porta se estilhaçou como vidro. A figura de Marta, sua expressão de desespero, desapareceu na escuridão do corredor.
mas o eco de seu destino ficou no ar. E em meio ao caos, enquanto todos os olhos se voltavam para a saída, a surpresa mais devastadora estourou como um fogos de artifício de uma mente inquieta. Marta não se foi apenas para escapar, ela foi para avisar. O olhar de Ana encontrou o de Daniele, a ousadia antiga da criança revelando uma nova profundidade. Ela se foi para proteger você, mãe. A revelação atingiu Daniele como um balde de água fria. Lembranças de conversas furtivas, risadinhas abafadas entre mãe e filha. Os ecos do passado cujas sombras obscureciam o presente. O que Ana estava insinuando? O que mais essa menina sabia e não dissera antes? Mas a sirene crescia, mais próxima agora, e o momento de reflexão rapidamente se dissipava, substituído por uma necessidade crua de ação. A verdade estava prestes a se transformar em um pesadelo. Daniele averigou o olhar de Ana, sua determinação. Se Marta estava envolvida em um esquema mais vasto, precisava descobrir sua verdadeira intenção. E em silêncio, como se as palavras não fossem mais necessárias, mãe e filha se prepararam para a revelação que aguardava na salvação ou na condenação. O que esperava por elas na escuridão? Quando o tumulto realmente se instalou e o tremor de seus destinos colidiu, na mente de Daniele, uma única pergunta ecoava: até onde elas estariam dispostas a ir para conhecer a verdade escondida? E nessa atmosfera de caos e convulsões, o que mais poderia ser desenterrado agora que a cortina havia se levantado? O ar na sala parecia vibrar, aguilhoado pela tensão insuportável. Ana é parte disso tudo. As palavras de Marta cortaram como um raio, e os olhares se fixaram em Daniele, esperando pela resposta que jamais chegaria. Os instintos de sobrevivência de Daniele conflituavam. Cada batida do seu coração pulsava com o medo de que a verdade não fosse apenas cruel, mas devastadora. Ana, vulnerável, mas determinada, olhou nos olhos da mãe. Eu só queria saber a verdade, mãe. A inocência no tom da menina contrastava com a tempestade que se aproximava. Pedro parecia perdido em meio ao caos, enquanto os encapuzados trocavam olhares, cada um a postos, prontos para infligir mais dor. E então, a sirene se tornou um rugido ensurdecedor, rompendo o silêncio da sala. Era a última chamada, o alertar do perigo que se aproximava a passos largos. A adrenalina disparou nas veias de Daniele, enquanto ela avaliava a saída. Mãe, eu não sabia, começou a dizer novamente. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta da frente. O impacto do momento dividiu a sala como uma lâmina. Pedaços de madeira voaram e gritos se misturaram ao eco da sirene. Um novo grupo de policiais, todos fardados e munidos de armas, surgiu em cena, mas não como salvadores. Com seus rostos impassíveis, avançavam com a determinação de quem já tomara uma decisão. Oi! A voz de um deles, o capitão Mateus, ecoou enquanto ele apontava para Daniele. Aqui está a xerife que traiu sua própria comunidade. As palavras dele eram uma lâmina de acusação, cortando a confusão no ar. Não, isso não faz sentido, protestou Pedro, tentando proteger a família em meio ao turbilhão. Mas então, em um movimento explosivo, uma das figuras encapuzadas girou, revelando um distintivo escondido na jaqueta. Você não devia ter me enganado, Daniele,
diz a voz familiar de alguém que deveria ser um aliado, seu parceiro de trabalho, Carlos. O choque atravessou a sala como uma onda de eletricidade. Carlos, o que você está fazendo aqui? Daniele questionou. Cada palavra, um peso em sua língua. Mas a resposta nunca veio. Com uma rapidez letal, Carlos apontou sua arma para Ana. Desculpe, xerife, mas precisa entender que a diretiva vem de cima e você e a sua filha são as últimas peças nesse jogo. Os ecos da traição reverberaram por toda a sala. Aniele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Carlos não era apenas um colega, ele era um traidor. Você foi sempre um lobo em pele de cordeiro, gritou, sua voz cheia de uma indignação que ameaçava desbordar. O tempo parecia congelar enquanto as palavras de indignação de Daniele ecoavam no ar. Mas os olhos de Carlos apenas mostravam frieza. Ana, entre o terror e a bravura, tomou um passo em frente. Mãe, eu não estou envolvida nisso, eu juro. Sua voz... um fio de esperança no meio do desespero. Mas mesmo assim tudo parecia desmoronar. As alianças se desfazendo como papel. Eu não posso deixar que isso acabe assim, Daniele. Prosseguiu Carlos, o tom de sua voz revelando uma cinza emocional de alguém que por trás da traição tinha sua própria história. Esse é o fim da linha. Você precisa entender o peso do que se desenrolou. A gangue está observando, e eles têm o poder para decidir quem vive e quem morre. No calor das provocações e da revelação, a porta da frente foi arrombada novamente. Mas agora não era Marta que retornava. Com uma frieza letal, duas figuras encapuzadas emergiram, visivelmente em controle e armadas com grilhões e armas, prontas para capturar quem se oponha. E com isso, Daniele percebeu, o jogo não era sobre como proteger sua filha. Era sobre a luta entre a sobrevivência e a verdade. E seus aliados podiam não somente ser os ocos mais traiçoeiros, mas também estar envolvidos em algo muito maior do que poderia imaginar. As perguntas invadiam sua mente como um furacão. Quem estava manipulando quem? Qual era o verdadeiro objetivo de Marta? O que Ana realmente sabia? E, acima de tudo, até onde cada um deles iria para proteger o que não deveria ser mantido. A única certeza era a de que uma escolha fatídica estava prestes a ser feita. E enquanto a tensão subia, uma nova sombra se formava no horizonte, preparando o terreno para um choque final que alteraria seus destinos para sempre. O ar na sala estava pesado. A tensão quase pulsava como um batimento cardíaco acelerado. Você não pode nos deixar assim, Carlos. O grito de Daniele partiu como uma flecha pela sala, enquanto a presença dos policiais, intensa, cortava o espaço, criando um clima de desespero tangível. O conceito de proteção que antes a contornava estava agora em frangalhos, consumido pela traição e pelo medo. A pressão aumentava, como uma panela de pressão prestes a explodir. Dê-me um motivo para não dar um tiro em você agora mesmo, gritou um dos encapuzados, a voz baixa e carregada de ódio. A adrenalina disparou nas veias de Daniele, mas ela, percebendo que o foco da situação estava mudando, os olhos saltaram entre Ana e o grupo ameaçador. E então, como se o destino tivesse decidido intervir, a porta da frente foi arrombada novamente. Um barulho ensurdecedor e um grupo de homens, não apenas policiais, mas soldados armados, invadiram a sala. Suas fardas escuras contrastando com as vestes vibrantes de dores e desconfianças.
Todo mundo no chão! Ecoou uma voz potente, e numa fração de segundos, as coisas se tornaram rapidamente caóticas. Diante do ataque inesperado, o chão parecia se abrir sob os pés de todos. No meio da confusão, uma figura se destacou entre os soldados. Era Marta, agora destemida, com a expressão de alguém que finalmente recuperou o controle. Parem! Estamos prontos. Não deixem que eles fujam. Sua voz prazerosa soava como um canto de vitória após uma longa batalha. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. A luz do sol escorrendo pela janela iluminou seu sorriso, e a verdade de sua posição se desvelou lentamente como um gradiente irreversível. Marta, o que está acontecendo? Daniele sussurrou, a mente girando ao perceber que a mulher que antes parecia uma adversária estava agora ao lado de uma força militar. Desarticulou-se como numerosos quebra-cabeças, e Daniele não podia ignorar o quão profundamente a traição estava enraizada. Você sempre esteve no meio disso, não é? Você plantou todas essas sementes de discórdia. Gritou, o tom carregado de indignação e incredulidade. A cena lembrava uma tempestade, com os ventos girando em uma virada frenética. Marta, com uma calma inquietante, apenas sorriu e, num gesto dramático, removeu a máscara que cobria seu rosto. Não é sobre você, Daniele. Nunca foi. Este jogo é maior do que você pode imaginar. O seu olhar se fixou em Ana, e as palavras seguintes cortaram a sala em gelo. Ana, minha querida, você estava destinada a isso. Você é a chave para o que vem em seguida. O vislumbre nos olhos de Ana se transformou em um abismo de confusão e dor. O quê? Não, mãe, eu não sei de nada. Suas palavras eram uma súplica, mas as peças do tabuleiro giravam rapidamente no leque da revelação. O que era uma luta comum, agora se mostrava um emaranhado de conspirações. Com um estalar de dedos, um dos soldados avançou e entregou a Marta um dispositivo pequeno e brilhante. É hora de finalizar isso, disse ele, a voz préssing da urgência instigante. A expressão de Marta se iluminou, revelando uma felicidade sombria que fez Daniele estremecer. E então, de repente, tudo estourou em uma conflagração de revelações. Carlos, que observava atônito, finalmente começou a compreender a dimensão completa do que estava acontecendo. Marta, o que você fez? Sua voz estava incrédula, e em um movimento fraco, ele tentou ir em direção a ela. Mas outra explosão irrompeu no ar. Esta não de luz ou sons, mas da verdade obscura de Sara, uma antiga parceira de Daniele, que surgira nos últimos momentos. A verdade é que todos vocês foram apenas peões. Tenho o controle, não Marta. E com isso, revelou um documento que continha o nome de cada envolvido, incluindo um acordo que abarcava a vida, a morte e a lealdade. O sussurro de choque e horror dominou a sala. Enquanto a tensão atingia seu clímax, a lógica se torcia de novas maneiras. O medo prevalecia, mas a mensagem tornava-se clara. Um jogo de poder onde os verdadeiros fatores manipuladores estavam mais próximos do que podiam perceber. E antes que qualquer um pudesse responder, um estrondoso grito se ergueu na noite, e naquele momento Daniele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O chão do apartamento se tornava um campo de batalha de segredos, e o futuro de Ana
estava em jogo, mais frágil do que nunca. A cena de desespero ecoou enquanto Daniele se preparava para o que estava por vir. A única certeza, uma pergunta persistente em seu coração. Quem realmente era amigo e quem estava contra? E a resposta se afunilava numa única perspectiva. A chave poderia estar mais perto do que imaginavam. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. A sala, já saturada de traições, agora era um campo de batalha onde os destinos se entrelaçavam. Marta gritou, a voz carregada de confiança, enquanto segurava o dispositivo em sua mão. Daniele sentiu um arrepio descer pela coluna, sua intuição gritando que estavam à beira de algo insuportável. O capô negro da noite parecia inclinar-se sobre eles, como uma tela a ponto de ser rasgada. Então, um rugido distinto de sirenes se transformou em um clamor ensurdecedor, fazendo todos se virarem para a porta arrombada. Antes que qualquer um pudesse reagir, um flash cortante de luz e fumaça invadiu o espaço, como um relâmpago em um céu noturno. Os soldados e os encapuzados paralisaram, o ar cheio de incertezas. O caos parecia chegar a um episódio sem fim, como se o universo estivesse se desintegrando em sacolejos dramáticos. E então, a revelação chocante. No meio do turbilhão, surgiram figuras familiares. O seu mundo não é o que você pensa, gritou uma voz de um oficial que Daniele conhecia. Rafael, seu antigo mentor que havia desaparecido há semanas, como um espectro. Rafael? O que você está fazendo aqui? O choque na voz de Daniele era um sussurro, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em sua mente confusa. Eu tive que entrar em ação. O que você e todos aqui não sabem é que Marta e Carlos, eles estão em conluio com aqueles que governam nosso distrito. O olhar intenso de Rafael refletia um desespero profundo, como se as palavras que estivesse prestes a proferir fossem um veneno que ele não poderia engolir. Eles são parte de uma organização poderosa que manipula tudo por trás das cortinas. As acusações a você, Daniele. Um desvio para encobrir os verdadeiros crimes. O silêncio, antes pesado, agora cortava como se fossem facas afiadas. A revelação era como uma explosão pela qual ninguém estava preparado. O que Daniele pensou que fosse simples corrupção se transformava em uma câmara escura cheia de traições, manipulações e segredos expostos. Você não pode acreditar. Por que você não falou antes? Porque nenhum de nós sabia até esta noite. Fui traído como você, e a última informação que recebi sobre você foi que você estava em perigo. Rafael se adiantou, mas o olhar de Carlos cortou o espaço entre eles como um vento gélido. Vocês todos são insensatos. Não percebem que este é o preço da lealdade? Carlos se inclinou, o desdém em sua voz perfurando o ambiente como um dardo mortal. Com isso, nós venceremos. Todos os olhares agora se concentravam em Marta, que antes parecia forte, agora recuava com medo. Marta, o que você realmente sabe sobre isso? Pergunta de Daniele subiu como um grito. A certeza que sempre teve sobre sua vizinha já não existia. A pele de Marta ficou pálida, enquanto o terror em seus olhos refletia o desespero. Então, em um movimento rápido, ela tirou uma arma de sua cintura. Vocês não entendem. O jogo virou e eu sou quem controla isso. A única maneira de sair
é livrando-se de vocês todos. Não! Gritou Ana, a voz tão potente que cortou o vazio. Eu não deixarei você machucar minha mãe. Mas o pânico tomou conta da sala, enquanto Marta apontava a arma em direção a Daniel, seus olhos fixos em Ana. Sua verdadeira intenção agora exposta. É hora de escolher, querida. Apenas me entregue, e talvez a sua mãe sobreviva. Uau! As palavras gélidas de Marta reverberaram como um eco na mente de Daniele. O tempo parou, e num turbilhão de emoções, uma escolha desesperada tinha que ser feita. Mas a reviravolta estava longe de acabar. No final da confusão, uma figura se destacou da neblina. Uma terceira presença. Era a irmã de Daniele, Helena, que há anos fora considerada desaparecida. Daniele, tudo estava planejado. Você é mais importante do que imagina. Os olhares se fixaram na mulher que emergia do caos como um espectro familiar, e uma nova camada de confusão tomava conta de todos. O que significava voltar para casa e como Helena estava atrelada a tudo isso? Os segredos se acumulavam como sombras em uma sala escura, e Daniele, com o coração palpitações, sabia que estava apenas começando a descobrir a profundidade da traição e do poder que a cercava. Uma pergunta ecoava, pesada e inquietante. Até onde ela iria para proteger sua filha e entender quem realmente era? E diante da revelação da própria família, o que mais poderia ser escondido na obscuridade? A sala estava em caos. A tensão pulsava como um tambor ensurdecedor. As palavras de Helena ecoavam nas mentes de todos. É hora de voltar para casa. Daniele sentiu uma mistura de esperança e medo. A irmã que acreditava ter perdido para sempre estava ali, mas a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O tempo parecia parar, e os olhares se alternavam entre Marta, que ainda segurava a arma, e o grupo de policiais, agora claramente no lado oposto daquela batalha. Helena, o que você está fazendo aqui? Daniele perguntou, seu coração disparando. A irmã sorriu, mas havia um toque de tristeza em seu olhar. Daniele, eu nunca te abandonei. A verdade sobre a nossa família é muito maior do que você imagina. Marta e Carlos são peões em um jogo muito mais perigoso. As palavras de Helena, como um sopro de vida, trouxeram um novo fôlego para Daniele. Ela sabia que essa era a chance de tomar a rédea da situação. Marta, você não precisa fazer isso. Deixe sua arma cair. O que você está realmente buscando? A voz de Daniele era firme, ainda que trêmula. Marta hesitou, as mãos vacilando. Você não compreende. Eu estou apenas tentando sobreviver, tanto quanto você. A vulnerabilidade da vizinha soou quase como um sussurro. Sobreviver ou manipular? Você tem noção do que está fazendo com todos nós? Daniele respondeu, sentindo uma centelha de coragem crescer dentro dela. Ana estava ao seu lado, os olhos grandes e medrosos. Mas havia uma força ali, a força da verdade. Com um último olhar para a arma, Marta a lançou ao chão. O slam do metal contra o piso ecoou como um despertar. Eu não queria ser essa pessoa, mas você me forçou a isso, ela disse, cheia de resignação. Por favor, não faça isso, disse Carlos, a expressão de desespero em seu rosto. Estamos todos do mesmo lado. Mas sua tentativa de salvar a situação
era inútil. Os laços de confiança estavam quebrados e as alianças se tornavam impressões digitais em um crime que já havia sido cometido. Rafael, que havia se mantido em silêncio, finalmente tomou a frente. Marta, ouça! Temos informações que podem te proteger. Se você se entregar, talvez tenhamos uma chance de desmantelar essa organização de uma vez por todas. A proposta pairou no ar. Um último fio de esperança na tempestade. Com lágrimas nos olhos, Marta assentiu. Eu quero ajuda. O que eu fiz foi errado, mas tenho medo das consequências. Daniele deu um passo à frente. Vamos tomar isso juntas. Se lutarmos por nossa liberdade, talvez consigamos desmascarar os que realmente manipulam a comunidade. Num momento de conexão, todas as máscaras caíram. Ela estava pronta para lutar, por si, por Ana e até por Marta. Enquanto a tensão se dissolvia, as sirenes se tornaram mais distantes. A polícia estava controlando a situação. E a tempestade de emoções cedeu lugar a um sopro de esperança. Helena permaneceu ao lado de Daniele e Ana, os laços familiares selando um pacto renovado de proteção e verdade. Haviam tantas mentiras, mas podemos consertar isso. Devemos nos unir, falou Helena, os olhos brilhando com determinação. Elas estavam apenas começando, mas o futuro parecia mais iluminado. O momento silencioso da sala, agora coberto por um manto de alívio, trouxe o conhecimento de que a luta estava longe de acabar. Mas estava claro que juntas poderiam enfrentar o que viesse a seguir. E a pergunta importante ainda pairava no ar. Seria essa a chance de realmente reescrever o futuro de suas vidas? Assim, no silêncio após a tempestuosa conversa, Daniele sentiu, lá no fundo, que a história não tinha terminado. Havia mais por vir, mais verdades a serem descobertas entre a penumbra da cidade. E assim, a história tomou seu curso, mostrando que as batalhas mais difíceis muitas vezes revelam o que se esconde nas sombras. Mas a luz da verdade sempre encontra um caminho para brilhar. Não importa quão escuro pareça o caminho. E você, o que faria se você estivesse no lugar de Daniele? Qual escolha você tomaria para proteger aqueles que ama? Antes de irmos, ainda há algo urgente. Se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Sua participação faz toda a diferença.